18. Respiração dos Cavaleiros. Capítulo 153. Arma lendária. Orgulho do Rei Leão. 2. Autor: Tian Li. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Abaixo da torre, erguia-se uma figura alta e imponente, envolta em um manto de pele branca. Era o Duque Pena Azul, e tudo o que restava dele eram seus ossos azul gelo. O dono deste castelo. Além dele, 13 demônios da neve de nível cavaleiro estavam de pé em ambos os lados, com expressões respeitosas. Até mesmo os demônios da neve de nível grande cavaleiro se ajoelharam como se estivessem adorando seu rei. A 13 Cavalaria de Pena Azul era composta pelos 13 cavaleiros sob o comando do Duque Pena Azul. O Grão Cavaleiro Demônio da Neve, Cavaleiro da Montanha Azul, era o confidente do Duque Pena Azul, também conhecido como esquerdo do Duque. Mão. Seu. Rugiu o Duque Blue Feather. Era como se ele estivesse dando uma ordem à 13 Cavalaria Pena Azul. Ele instintivamente guardava esta torre. Ao acordar de seu sono profundo, percebeu que seu povo parecia ter diminuído drasticamente durante os dias em que dormiu. Isso o deixou muito irritado. Ele olhou para a torre atrás dele, que brilhava com uma luz azul. Deixou centenas de soldados mutantes demônios da neve para guardar o lugar. Ele soltou um rugido furioso, como os lamentos dos mortos-vivos do inferno. Então, um cavalo de guerra esquelético coberto por chamas azul gelo saiu correndo da torre. Duque Pena Azul montou no cavalo e pegou o martelo de cabo longo do Cavaleiro da Montanha Azul. Era a arma favorita do Duque Pena Azul quando vivo, o martelo azul profundo. A cabeça do martelo gigante parecia um leão de chamas azuis. Era arrogante e autoritário, como se pudesse esmagar tudo que cruzasse seu caminho. O martelo era ainda mais magnífico. Era esculpido com padrões belíssimos e até mesmo algumas runas misteriosas e complexas. Quanto ao cabo do martelo, ele foi forjado de um material mais raro, ouro luminante. O martelo gigante foi pintado com uma camada de tinta azul gelo. Com o passar do tempo, sem o cuidado dos artesãos, a cor gradualmente desbotou e caiu, revelando a bela cabeça prateada do martelo. Se alguém soubesse disso, ficaria surpreso. Quão rico e pródigo ele era a ponto de usar tanto mitril e ouro iluminante para forjar uma arma de martelo pesada. Poucas pessoas conheciam a origem desta arma. Apenas o Duque Blue Feather sabia o quão extraordinária ela era. Era a arma mais potente do mundo em que ele podia confiar. Embora agora fosse chamado de Martelo Azul Profundo, essa arma tinha um nome mais ressonante no passado. Orgulho do Rei Leão. Este martelo era uma arma lendária porque seu dono era um imite lendário que havia caído. Cavaleiro Coração de Leão, o nome dessa pessoa apareceu na boca de inúmeros bardos, cavaleiros, nobres e até mesmo de muitos plebeus. Também apareceu no barril Espíritos do Rei Leão na Taverna Brilhante. O Duque Blue Feather segurava o pesado martelo que pesava centenas de quilos em sua mão como se estivesse segurando a espada de um cavaleiro. Então, ele montou no cavalo de guerra esquelético e liderou sua 13 Cavalaria Pena Azul, os cavaleiros que um dia chocaram todo o reino da noite eterna. Eles atacaram um inimigo desconhecido. Levi de repente sentiu que algo estava errado. Ele não precisou usar seu vibrosensor avançado para sentir a terra tremendo como se milhares de tropas estivessem avançando contra ele. Ao mesmo tempo, o Spider Sensing começou a alertá-lo. A expressão de Levi mudou. Ele não se importava com os demônios da neve, dos quais ainda precisava obter o núcleo dos mortos-vivos. Ele imediatamente ordenou que o tubarão mágico cobrisse a retaguarda. Ele saiu rapidamente do castelo, seguido pelo tubarão mágico. Ele deu um suspiro de alívio e estava pronto para ver o que estava acontecendo. Ele viu um gigante esquelético azul montado em um cavalo de guerra esquelético. Seu corpo inteiro estava coberto por chamas azuis, e ele segurava um martelo azul que parecia ser capaz de matar uma besta dragão terrestre. Liderou uma equipe de demônios da neve de elite e avançou em sua direção. O que mais mudou o rosto de Levi foi que essas pessoas saíram correndo do portão do castelo. Centenas de demônios da neve, liderados pelo gigante esquelético azul, avançaram. Droga, parece que aqueles demônios da neve não conseguem sair do castelo. Este inteligente comandante demônio da neve ordenou que não saíssem do castelo. Agora que o mestre saiu, eles também saíram correndo. Levi analisou a situação enquanto se afastava. Ele sentia que poderia derrotar o gigante esqueleto azul. O oponente deveria ser o Duque Pena Azul, um grão cavaleiro de alto nível que provavelmente estava no mesmo nível do Conde da Montanha Prateada. Ele não seria páreo para ele, mesmo que se tornasse um demônio da neve.
O problema era que os 13 vassalos e as centenas de demônios da neve que o seguiam eram muitos. Levi não conseguia lidar com tantos demônios da neve. Precisamos encontrar uma maneira de separar o Duque Pena Azul dos outros demônios da neve. Pensando nisso, Liu Wei fez o tubarão mágico correr na direção oposta a quando eles estavam em uma encruzilhada. Levi foi para a direita, enquanto Magic Shark foi para a esquerda. O exército dos demônios da neve atrás deles sacudiu os seus e a terra enquanto rugiam e uivavam, dividindo-se em dois. Alguns dos cavaleiros vassalos lideraram a maioria dos demônios da neve para perseguir o tubarão mágico. O resto dos cavaleiros, incluindo o grande cavaleiro, seguiram o Duque Pena Azul e continuaram a perseguir Levi. Estrondo. Sob o martelo gigante do Duque Pena Azul, os cascos dos cavalos esmagavam todos os obstáculos, fossem casas ou muros. Tão forte, muito mais forte que o tubarão mágico e a montanha demoníaca. Levi corria na frente, mas não entrou em pânico. Com sua velocidade máxima, não seria problema para ele escapar se não conseguisse vencer o jogo. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 154 Arma Lendária, Orgulho do Rei Leão. 3. Ele não acreditava que o Duque Bluefeather pudesse continuar perseguindo-o. Esses demônios da neve já teriam deixado a cidade há muito tempo se fosse o caso. Como eles ainda não tinham saído, significava que havia algo na cidade que eles queriam proteger. Levi pulou no beiral como um gibão ágil. O Duque Bluefeather montou em seu cavalo de guerra esquelético e se transformou em uma escavadeira. Casas desabaram e a terra tremeu. Droga, esse martelo pesado. Parece ser feito de mitril, e sua pureza é extremamente alta. Talvez seja até maior que a minha Frostmourne? Os olhos de Levi estavam cegos pelo martelo azul desbotado na mão do Duque Bluefeather. Uma arma de primeira. Tanto mitril. Embora não se compare à minha armadura de gigante de gelo, ainda é inestimável. Levi ficou chocado. O mitril usado para fazer este martelo foi suficiente para forjar muitas Frostmourne. Preciso encontrar um jeito de pegar esse martelo. Você é um mero demônio da neve morto-vivo. Não acredito que não consiga subjugá-lo. Enquanto Levi corria à frente, o Duque Bluefeather parecia irritado com a fuga de Levi. Ele murmurava sem parar enquanto cavalgava o cavalo de guerra esquelético. Então, o sentido aranha de Levi atacou, e ele sentiu um perigo extremo. A sensação de perigo não veio do Duque. Era o martelo na mão dele. O coração de Levi deu um pulo. A semente de sereia em seu corpo explodiu completamente. Seu corpo inteiro era como uma flecha que saiu do arco. Com um estrondo, ele pulou de uma casa para outra. Ao mesmo tempo, Levi lançou um feitiço. Selo de proteção. Estrondo. Uma luz prateada brilhante girou em torno de Levi, protegendo-o. Com o apoio da Bright Silver Protection, Levi de repente se virou e correu em outra direção. Do outro lado, o Duque Bluefeather parecia ter terminado seu discurso. No momento seguinte, ele segurou o martelo azul e saltou do cavalo de guerra esquelético. Atrás do Duque Bluefeather, uma sombra gigante surgiu. Era amarela, musculosa, redonda e forte como se fosse feita de pedra. O Duque Bluefeather segurava um martelo pesado na mão, como se a sombra gigante estivesse carregando um martelo pesado. Então, ele desceu do céu. O gigante rugiu silenciosamente. O martelo pesado caiu no chão. Estrondo. Foi como se tivesse ocorrido um terremoto. A sensação de perigo de Levi atingiu o ápice. Já era infinitamente próximo da sensação de enfrentar o punho do Império naquela época. Num raio de 30 metros da área em forma de leque em frente ao Duque Bluefeather, o céu desabou e a terra rachou. Casas desabaram como se tivessem sido lançadas por uma enorme onda de choque. Uma grande parede voou em direção a Levi, quebrando o selo de proteção. A força restante atingiu o corpo de Levi e o fez voar. Ele podia sentir o incrível poder que estava sendo transmitido a ele e não pôde deixar de gemer. Feitiços. Esta também era uma arma encantada com magia. É igual à armadura de gigante de gelo. Levi ficou surpreso e encantado. Ele ficou chocado ao ver que o poder deste feitiço era ainda mais aterrorizante do que o suspiro do gigante de gelo. Se ele não tivesse corrido rápido, somado ao selo de proteção e às camadas de armadura, mesmo sendo um grão cavaleiro, teria sofrido ferimentos graves e ossos quebrados se a onda de choque o atingisse. Ele poderia até ser estilhaçado em pedaços. Ele estava feliz por ter decidido vir para Snow Valley City desta vez. Inicialmente, ele só queria se esforçar para ganhar proficiência no selo do inferno. Não esperava algo tão bom. Já que é assim,
Eu jogo com você. Esse tipo de feitiço deve ter um longo tempo de recarga. Devo conseguir acabar com ele se lidar com ele com cuidado. Levi primeiro se distanciou do Duque Bluefeater. Temos que acabar com os demônios da neve o mais rápido possível. Caso contrário, minha resistência transcendente não seria capaz de desgastá-los. Levi pensou em uma contramedida. Rumble. O Duque Bluefeater e seus súditos estavam imparáveis, perseguindo Levi, o inimigo que os ameaçava instintivamente. Levi bateu o pé e pulou. A casa sob seus pés desabou, e Levi saltou para o céu. Você não é o único que conhece feitiços. Levi estalou os dedos. Atrás dele ouviu-se um suspiro, e o fantasma alto e indiferente do gigante de gelo apareceu do nada. Levi bateu no chão e usou Frostmourne para perfurar a cabeça de um cavaleiro vassalo. Ao mesmo tempo, ele atacou com o selo da chama. A chama aterrorizante de alta temperatura derreteu instantaneamente a neve sob seus pés, e a neve caiu. Então, o gigante de gelo atrás dele estalou os dedos, e um suspiro solitário ecoou na rua. No momento seguinte, tudo congelou. A temperatura já fria caiu drasticamente novamente. Levi sabia que esse feitiço não afetaria substancialmente os demônios da neve, mas ele só precisava do suspiro do gigante de gelo para restringir seus movimentos por um tempo. A água da neve congelou os pés dos cavaleiros mais uma vez. Claro, era só uma questão de tempo até que eles escapassem. Levi ativou totalmente seu vibrosensor avançado, e um vento forte soprou sobre ele. Ele desviou por pouco, e o terrível martelo azul escuro se chocou contra o chão. A superfície de gelo rachou e os ladrilhos do piso abaixo também se quebraram. As rachaduras se espalharam para longe. Que grande poder! Levi Frostmourne atacou. Corte cruzado dourado. Força ondulante avançada. O Duque Bluefeater levantou seu martelo e atacou novamente. Este golpe foi direcionado diretamente ao cavalo de guerra esquelético abaixo dele. Esmagar. Os cavalos de guerra que podiam destruir casas eram como lâminas de ferro em brasa cortando estátuas de cera em frente ao mitril de alta pureza de Levi, Frostmourne. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 155 Arma lendária, Orgulho do Rei Leão. 4. Ouviram-se sons crepitantes. O cavalo de guerra esquelético foi dividido em dois e lutou no chão. Este também era um demônio da neve, provavelmente uma versão mutante da montaria do Duque Bluefeater. Este não era um cavalo de guerra comum. Era várias vezes maior do que um cavalo de guerra comum. Mas na frente de Levi, não valia a pena mencionar. O cavalo de guerra queria se reunir, mas o gás negro e impetuoso de Levi preencheu o ar sob seus pés. Ele pisou em seu crânio e extraiu o núcleo dos mortos-vivos. Muito bem. Agora que a montaria se foi, vamos ter um duelo justo. O gás residual subiu e envolveu o corpo de Levi como chamas queimando ferozmente. Ele foi banhado pelas chamas negras, e seu corpo começou a se expandir. Não há mais ninguém vivo nesta cidade há muito tempo. Não há necessidade de usar a transformação de encolhimento ósseo. Força de alto nível preencheu os membros e ossos de Levi. Bang! Levi disparou. Ele queria contar com sua vantagem de velocidade para acabar com aqueles caras rapidamente. Corte cruzado dourado. Desta vez, sem o cavalo de guerra esquelético, o Duque Bluefeater era como um pequeno gigante, brandindo seu martelo e batendo em Levi. Muito lento. Levi desviou do ataque do Duque Bluefeater. O Duque Bluefeater era um cavaleiro do tipo força que não era bom em velocidade. Ele também usava um martelo pesado que tinha uma velocidade de ataque mais lenta. Quando a velocidade máxima de Levi explodiu, o Duque Bluefeater não conseguiu atacá-lo rapidamente. Caixa. Frostmourne destruiu a armadura quebrada do Duque Bluefeater. Bang! O martelo pesado se aproximou dele de um ângulo complicado, e Levi não conseguiu desviar. Ele usou Frostmourne para bloquear, mas seu corpo inteiro foi jogado contra a casa atrás dele. A parede desabou e Levi cuspiu um bocado de poeira, mas saiu ileso. Droga! É bem difícil lidar com ele. Levi se esquivou, mas o outro grande cavaleiro, o Cavaleiro da Montanha Azul, já havia atacado, golpeando Levi com sua espada larga. A força do grande Cavaleiro da Montanha Azul era quase a mesma que a do Demônio da Montanha. Levi desviou do ataque do Cavaleiro da Montanha Azul e rasgou sua armadura de dragão, expondo a armadura do Gigante de Gelo. Venha! Levi abraçou o Cavaleiro da Montanha Azul. A armadura de mitril puro da armadura do Gigante de Gelo era como um ferro em brasa, queimando o Cavaleiro da Montanha Azul.
Só por ser um demônio da neve de nível grande cavaleiro, ele tinha uma forte tolerância ao mithril. Ele já teria morrido há muito tempo se fosse um demônio da neve comum. O Duque Bluefeather o ignorou. Levi e o Cavaleiro da Montanha Azul foram mandados voando. Com a armadura de gigante de gelo, a maior parte da força foi neutralizada. Com a defesa transcendente de Levi, a força restante não poderia causar muito dano a ele, mas ainda era inevitável que ele ficasse levemente ferido. Afinal, a força transcendente e o martelo de mithril do Duque Bluefeather eram extraordinários. Se Levi não tivesse empilhado a armadura mais grossa, qualquer outro grande cavaleiro teria ficado gravemente ferido, mesmo que não tivesse evitado o punho do Império. No entanto, Levi agiu como se nada tivesse acontecido. O Cavaleiro da Montanha Azul que ele abraçava por trás já estava prestes a derreter. O Cavaleiro da Montanha Azul era um grande cavaleiro defensivo. Infelizmente, sua defesa era inútil diante da armadura de mithril de Levi. Sua força não era tão boa quanto a de Levi, então ele não conseguia se libertar. No final, Levi foi novamente arremessado para longe pelo Duque Pena Azul. Ele já havia esmagado o Cavaleiro da Montanha Azul à sua frente. Segurando o núcleo dos mortos-vivos do tamanho de um punho em sua mão, Levi cuspiu um bocado de sangue e tossiu. Estou machucado. Nem sei quando foi a última vez que eu me machuquei. Em termos de quebrar a defesa de Levi, ele estava disposto a admitir que o Duque Bluefeather era o mais forte. Força transcendente aliada ao martelo de mithril. Esse tipo de letalidade era realmente aterrorizante. Agora que ele havia lidado com um grande cavaleiro, o resto era fácil. Sua resistência transcendente tornou Levi incansável, assim como os demônios da neve. Ele avançou novamente e enfrentou o Duque Bluefeather na batalha. Os cavaleiros do Duque Bluefeather também avançaram. Muitos deles foram feridos pelo pesado martelo do Duque Bluefeather. O martelo do Duque era feito de mithril e prático contra demônios da neve. Agora mesmo, o Cavaleiro da Montanha Azul foi morto por seu martelo de mithril e pela armadura de gigante de gelo de Levi. Logo, apenas Levi e o Duque Bluefeather restaram no campo de batalha. Levi sentia dores por todo o corpo. Ele não conseguia suportar muitos golpes, mesmo com sua defesa e físico. Ele ofegava pesadamente enquanto preparava o selo da chama. O alcance do martelo pesado era muito amplo. Levi percebeu que ser atingido pelo golpe da Cruz Dourada em combate corpo a corpo era fácil. Ele decidiu usar apenas o selo da chama de agora em diante. Ele queria queimar aquele gigante esqueleto até virar cinzas negras. Estrondo. Chamas amarelas e brancas engolfaram a área. O Duque Bluefeather correu e se banhou no fogo. O cheiro de carne queimada encheu o ar. Ele encarou as chamas furiosas e continuou a atacar. O que o acolheu foi outra chama furiosa que já havia sido preparada. Este demônio da neve é teimoso mesmo. Por que ele não se esquivou? Levi não conseguiu evitar dizer. Após cerca de uma dúzia de selos de chamas, o enorme esqueleto do Duque Pena Azul foi carbonizado até ficar preto. Continuou a avançar contra Levi. Levi havia usado todos os materiais de fundição para o selo da chama. Ele só poderia usar Frostmourne novamente para lutar contra o gigante esqueleto carbonizado na cidade. Depois que inúmeras casas desabaram, Levi finalmente perfurou a cabeça do Duque Bluefeather. A metade inferior de seu corpo havia desaparecido. Por causa do grelhado que acabara de fazer, seus ossos se transformaram em algo como carvão. Na batalha contínua, eles estavam exaustos, e cinzas negras se espalhavam por todo o caminho. Levi quebrou o crânio do Duque Bluefeather e, com o selo de proteção, ele finalmente removeu o enorme núcleo dos mortos-vivos da cabeça do Duque Bluefeather. Céus, este núcleo dos mortos-vivos é tão grande quanto a cabeça de uma criança. Deve ser o suficiente para o tubarão mágico e os outros usarem por um bom tempo. Sem o núcleo dos mortos-vivos, os ossos do Duque Pena Azul se desfizeram e se transformaram em uma pilha de cinzas negras. Restou apenas um martelo azul, deitado silenciosamente no chão. Levi não tinha pressa em pegar o martelo. Primeiro, comeu um pouco e tomou um remédio curativo antes de descansar um pouco. Ele se levantou e pegou o martelo de mithril. Ele olhou para o pesado martelo em forma de cabeça de leão. Que impressionante! Isto não parece o martelo do Duque Bluefeather. Deve ser algo de centenas de anos atrás. Olhando para o martelo, Levi murmurou para si mesmo. Com seus olhos de artesão, ele podia perceber naturalmente que o martelo era da mais alta qualidade em termos de acabamento ou material. Depois que Levi removeu toda a tinta azul, a aparência original do martelo foi revelada.
Ele acariciou cuidadosamente a arma. Ela tinha 1,5 metro de comprimento e sua cabeça era feita de mitril com pureza de pelo menos 90%. O cabo também era feito de mitril, e o cabo era feito de ouro brilhante, ainda mais raro que o mitril. Isso. Ele é muito rico. Levi ficou chocado. Quanto mais ele olhava para o martelo, mais familiar ele parecia. Anteriormente, quando era azul, ele sentiu que este martelo parecia ser uma réplica da arma de um cavaleiro lendário. Como os cavaleiros lendários eram muito famosos, muitas pessoas imitavam o formato de suas armas e seguiam seu estilo. Esse era um fenômeno normal, então Levi não se importou. Agora que a cor tinha sumido, ele percebeu que não era uma réplica. Era a coisa real. Esta era a arma do Cavaleiro Coração de Leão Rini. A arma lendária, orgulho do Rei Leão. O mundo geralmente o chamava de martelo pesado do Rei Leão. Respiração dos Cavaleiros capítulo 156, Varro Castelo. 1. Em Snow Valley City, Levi estava escondido em um quarto, segurando e observando um martelo. Ele brincou com o nome do Rei Leão. Estava encolhendo e esticando. O cabo deste martelo pode ser ajustado em comprimento. Embora Levi tivesse visto muitas coisas boas, ele ainda não conseguiu deixar de sorrir ao olhar para o martelo. Uma arma lendária. Esta é a arma de um cavaleiro lendário. Este é o mais perto que eu, Levi, já cheguei de me tornar uma lenda. A arma do Rei Leão era uma das armas de cavaleiro mais potentes do mundo. Seria pelo menos uma arma divina como a espada celestial ou o sabre matador de dragões nos romances Wuxia. Assim como sua armadura de gigante de gelo, chamá-la de arma divina inigualável não era exagero. Claro, este mundo não era um romance Wuxia. Aqui, armas deste nível eram chamadas de armas lendárias. Duas condições tinham que ser atendidas para atender aos requisitos de uma arma lendária. Uma delas foi que um lendário mestre ferreiro forjou, e os materiais usados eram raros e inigualáveis. A segunda foi que um cavaleiro lendário o havia usado. Embora a qualidade da armadura de gigante de gelo fosse comparável à do orgulho do Rei Leão, a pessoa que a usava era um grande cavaleiro muito menos famoso do que um cavaleiro lendário. Além disso, a armadura de gigante de gelo era um equipamento defensivo, não uma arma. Portanto, estritamente falando, a armadura do gigante de gelo não poderia ser chamada de arma lendária. Equipamentos defensivos não eram menos valiosos em uma batalha do que armas. Eram até mais úteis. No entanto, com o passar do tempo, todos se lembravam apenas das armas que uma figura lendária específica usava. Ninguém se importava com o equipamento defensivo que silenciosamente protegia essa figura lendária. Claro, a armadura de gigante de gelo também era uma arma lendária no coração de Levi. Ele poderia ter estado em perigo várias vezes se não fosse por ela. Ele não teria ousado enfrentar tantos demônios da neve se não tivesse a armadura de gigante de gelo. Havia um pequeno mecanismo no cabo de ouro luminoso de orgulho do Rei Leão. Esse mecanismo permitia ajustar o comprimento do martelo. Isso permitiu que o orgulho do Rei Leão fosse uma marreta de cabo longo que poderia ser usada para 80 pontos ou uma marreta de cabo curto que poderia ser usada para 40 pontos. Com a altura atual de Levi, era um pouco difícil para ele usar uma marreta de 1,5 metro de comprimento. Por isso, ele ajustou ligeiramente o comprimento da marreta, deixando-a um pouco mais longa que 1 metro. No martelo do orgulho do Rei Leão, o majestoso e belo leão prateado rugia silenciosamente, dominador e irracional. Claro, Levi estava mais preocupado com as runas misteriosas no martelo. Era obra de um mago. Infelizmente, este martelo não tinha manual como a armadura do gigante de gelo. Deve ser algum tipo de magia do tipo onda de choque. Seu poder é um pouco mais forte que o suspiro do gigante de gelo. O suspiro do gigante de gelo é uma magia do tipo controle, e esta é um feitiço do tipo letalidade. Pensando no poder do martelo, Levi ficou apavorado. O demônio da neve não tinha estratégia, então ele usou o feitiço aleatoriamente. Se ele tivesse atingido Levi quando estava perto dele, ele teria ficado gravemente ferido mesmo que não morresse. Naquele momento, ele não conseguiria escapar. Parece que algum feitiço é necessário para ativá-lo. Levi observou cuidadosamente o orgulho do Rei Leão, mas no final, não conseguiu encontrar nenhum encantamento. Também não havia pistas sobre o Duque Bluefeater. Além do orgulho do Rei Leão, todo o resto no Duque Bluefeater havia virado pó. Droga, esse feitiço não pode ser desperdiçado desse jeito, certo? Levi ficou sem palavras. Ele não estava disposto a aceitar isso.
Embora o orgulho do Rei Leão já fosse poderoso, a ponto de um único golpe de martelo quebrar os ossos de um grande cavaleiro com armadura de platina, o mais poderoso ainda era seu feitiço. Preciso voltar e procurá-lo. Acho que deve haver algumas pistas. Já que o Duque Pena Azul pode usá-lo, ele deve ter encontrado o feitiço do orgulho do Rei Leão. A resposta pode estar naquele castelo. Agora que o Duque Pena Azul está morto, o perigo no castelo deve ter desaparecido. Devemos ter cuidado. Certo, esqueci do tubarão mágico. Levi foi ao campo de batalha saquear os cadáveres, mas não encontrou nada. Eram todos sucata. Ele não se atreveu a demorar e foi imediatamente procurar o Magic Shark. Do outro lado, num canto da cidade, o Magic Shark foi forçado a uma situação desesperadora para muitos demônios da neve. O demônio da neve rastejou por todo o corpo. A energia do corpo do tubarão mágico estava quase esgotada. Se Levi não tivesse forjado uma armadura de mitril para ele, talvez o Magic Shark já tivesse desaparecido. No entanto, pelo visto, mesmo com a armadura de mitril, ele estava prestes a morrer. Cedo ou tarde, seria devorado por esses demônios da neve. Nesse momento, a terra e as montanhas tremeram. Uma figura segurando uma marreta saltou do telhado ao longe com um estrondo. A casa desabou, e cacos de gelo e poeira voaram para todos os lados. Xixi! Levi gritou. Um sucesso devastador. Estrondo. Embora não tivesse nenhum feitiço para apoiá-lo, com a força aterrorizante de Levi e o orgulho do Rei Leão, ele podia desencadear um ataque poderoso. As ondas de choque ainda faziam os demônios da neve voarem. Felizmente cheguei a tempo. Se não, como eu explicaria ao irmão dele, montanha demoníaca? O martelo de Levi atingiu o corpo de um demônio da neve e o achatou. Era o poder de um martelo de mitril. O demônio da neve se desfez imediatamente. Levi sacou o núcleo dos mortos-vivos, derrubou sozinho um demônio da neve e o pressionou contra o chão. Morrer. Mais uma martelada. O demônio da neve se abriu, e a terra também. Seu núcleo dos mortos-vivos estava seguro. O material do núcleo é rígido. Ele só se tornará frágil quando a energia da carapaça armilar se esgotar. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 157 Varro Castelo 2. Tubarão Mágico, use isto. Levi lançou o orgulho do Rei Leão para o grandioso Ymit, baseado em força. Levi ainda usava Frostmourne. O tubarão mágico silenciosamente tomou o orgulho do Rei Leão. Embora seu corpo de 2 metros de altura não fosse tão grande quanto o do Duque Pena Azul, ele ainda podia usá-lo. Além disso, o tubarão mágico era uma arma do tipo força. Usar o orgulho do Rei Leão seria mais adequado do que a lamentação gélida. Bum! 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 Levi e Magic Shark ficaram costas com costas, abrindo caminho sangrento entre os demônios da neve. Ele trouxe o tubarão mágico e correu descontroladamente até finalmente se livrar do grupo de demônios da neve. Após um breve descanso, Levi inspecionou rapidamente o corpo do Magic Shark. Múltiplas fraturas e o rim dele foi comido. Só restaram 3 dedos na mão esquerda. É trágico demais. Levi estava com dor de cabeça. Neste momento, ele percebeu que o Magic Shark também poderia estar cansado. Embora o Magic Shark pudesse lutar indefinidamente pelo núcleo dos mortos-vivos, isso era apenas em teoria. O tubarão mágico também era feito de carne e osso. Mesmo que alguns ferimentos fatais não o fizessem morrer, seu corpo ainda se desgastaria gradualmente até que sua durabilidade chegasse a zero. Se ao menos houvesse uma maneira de consertar o Magic Shark, ponderou Levi. De repente, ele olhou para o orgulho do Rei Leão na mão do tubarão mágico. Mesmo o corpo de carne e osso de um grande cavaleiro não se comparava a um corpo de aço sem o suporte do gás negro. Se ele substituísse as partes quebradas do tubarão mágico pelos membros protéticos de aço que havia forjado, ele se perguntava se daria certo. O cérebro era o núcleo dos mortos-vivos invocados pelo selo do inferno. Enquanto o cérebro do tubarão mágico não fosse destruído, teoricamente, ele deveria ser capaz de funcionar normalmente. Quanto ao cérebro, Levi poderia forjar um capacete de mitril melhor para o tubarão mágico. Em circunstâncias normais, ele não seria danificado. Os membros e o torso do Magic Shark eram os lugares mais acessíveis para se desgastar. Nesse caso, posso tentar modificar o tubarão mágico no futuro. Com minhas habilidades de artesão, não será difícil forjar algumas próteses. Era melhor ir com calma. O problema de energia mais difícil foi resolvido com o núcleo dos mortos-vivos. Todo o resto foi fácil de lidar. No entanto, com o nível atual de Levi,
Ele naturalmente não conseguia forjar próteses de aço. Ele supôs que magos conseguiriam. Não consigo me virar com isso por enquanto. Na pior das hipóteses, troco o Magic Shark, suspirou Levi. Vamos, tubarão diabólico. Vamos continuar. Desta vez, vamos eliminar todos os demônios da neve do castelo. Levi deu ao Magic Shark um novo Coriofit e um Dead. Ele também reabasteceu sua comida. A limpeza do castelo transcorreu sem problemas, mesmo sem o Duque Penazul e seus cavaleiros auxiliares. Como Lorde da cidade do Vale Nevado e Duque do Reino da Noite Eterna, Levi ansiava pela colheita na mansão do Duque Penazul. Levi e Magic Shark trabalharam juntos. Levi tinha Frostmourne, e Magic Shark tinha o orgulho do Rei Leão. Levi tinha resistência transcendente, enquanto o Tubarão Mágico tinha o núcleo dos mortos-vivos. Os dois homens se transformaram em moedores de carne e demônios da neve. 5 dias depois, todos os demônios da neve do castelo haviam desaparecido. No espaço aberto do castelo, Levi olhou para a pilha de núcleos dos mortos-vivos no chão e se sentiu extremamente satisfeito. É o suficiente por muito tempo. Principalmente porque obtive mais de 10 núcleos de cavaleiro e 2 núcleos de grão-cavaleiro. A capacidade de navegação de um núcleo de grão-cavaleiro era 100 vezes maior que a de um comum. Levi colocou o núcleo dos mortos-vivos em uma bolsa e fez com que Magic Shark o carregasse nas costas. O próximo passo é procurar tesouros. Preciso ser extremamente cuidadoso. Não posso baixar a guarda porque não há nenhum demônio da neve. Levi pegou um monte de materiais para o cela de proteção, pronto para lançar proteção prateada brilhante a qualquer momento. Magic Shark estava atrás de Levi, protegendo-o. O castelo Blue Theater era enorme, e Levi começou a explorar os cômodos. No entanto, Levi não foi até a torre que emitia luz azul no centro. Sua intuição lhe dizia que não era um lugar simples. Era muito provável que o Duque Blue Theater estivesse guardando a torre. Ele queria descobrir a situação ali a partir de outros lugares. O antigo castelo exalava a aura do tempo. A família Blue Theater também era uma família antiga, e Levi viajou por ela. Levi abriu os cômodos um por um. O interior parecia o mesmo de alguns anos atrás. Não havia mudanças. As mesas, cadeiras e vasos estavam todos em perfeitas condições. Entretanto, havia uma camada de gelo na superfície dessas coisas. Este é um desastre repentino. Apenas os seres vivos serão afetados. Essas coisas mortas parecem estar bem, especulou Levi. Dizia-se que este lugar era uma das fontes da mutação do demônio da neve, então Levi era extremamente cauteloso. Afinal, ele pode enfrentar algo da onda negra do plano multidimensional. Meio-dia depois, Levi já havia limpado a maioria dos prédios e salas do Duque Blue Theater. Além de alguns remanescentes de demônios da neve, não havia mais nada. Entretanto, Levi encontrou alguns tesouros em uma sala secreta subterrânea muito escondida. Com o Advanced Processing, Levi conseguia identificar rapidamente quais partes do castelo estavam vazias e quais câmaras secretas estavam escondidas. Portanto, tal câmara não seria um problema para ele, a menos que o Duque Blue Theater construísse uma sala no subsolo, além do alcance do vibrosensor avançado. Diante de Levi, na sala secreta, estavam os tesouros do Duque Blue Theater. Havia joias, bijuterias, pinturas e antiguidades raras. Respiração dos Cavaleiros capítulo 158, Varrer o Castelo, 3, coisa boa. Vale mais de 10.000 moedas de ouro no total. Mas ocupa muito espaço e não pode ser removido. Levi olhou para as pinturas, antiguidades e outras obras de arte. Vou deixar isso aqui por enquanto. Vá com calma daqui para frente. Primeiro, encontre a técnica de respiração e coisas do tipo. Infelizmente, o Duque Blue Theater não era um colecionador de técnicas de respiração. Levi procurou, mas não conseguiu encontrar nenhuma técnica de respiração. Levi circulou a área, sem perder um único canto. Ele bateu suavemente na parede, colocou a palma da mão sobre ela e percebeu com cuidado. De repente, algo chamou a atenção de Levi. Há uma sala secreta. Levi ficou encantado. Ele foi cuidadosamente até a sala secreta e, depois de procurar por um longo tempo, encontrou um interruptor. Ativou o selo de proteção e apertou o botão. Não havia armas escondidas. Uma porta de pedra se abriu lentamente. Estava escuro como breu lá dentro. Magic Shark, vá na frente. Levi fez Magic Shark andar na frente enquanto ele segurava os materiais de conjuração do selo de proteção,
pronto para ativar sua defesa e fugir a qualquer momento. No entanto, era óbvio que Levi estava sendo paranoico. Não havia armadilhas nem monstros lá dentro. Não existe montanha de ouro e prata. Havia apenas um baú de tesouro bem fechado. Seria algum tipo de baú de tesouro? Pensou Levi. O baú do tesouro era feito de mitril misturado com ferro refinado. Estava até trancado com uma fechadura feita de mitril puro. E este lugar não tinha a chave do baú do tesouro. Este é o verdadeiro tesouro. Levi também não conseguiu encontrar a chave com o Duque Blefeater, o que o fez franzir a testa. Não consigo encontrar a chave agora. Só me resta tentar arrombá-la à força. A caixa é muito dura. Não vai funcionar se eu usar minha lamentação de gelo para quebrá-la. Temos que encontrar uma arma feita de metal que seja mais forte que mitril. Espere, eu tenho uma coisa. Levi ficou encantado. Tubarão mágico, me deu o martelo. Magic Shark silenciosamente entregou o orgulho do Rei Leão para Levi. Levi olhou para o cabo do martelo. Feito de ouro puro luminante, deveria ser a coisa mais dura do mundo, não há outra. Com o orgulho do Rei Leão e o rifle de alto nível do meu Golden Cross à força, eu deveria ser capaz de quebrá-lo à força. Levi pegou o martelo e segurou a junta entre o cabo e a cabeça do martelo. Suas veias saltaram e fumaça preta permeou a superfície de seu corpo. Fumaça branca subiu, e todo o seu corpo parecia uma locomotiva a vapor prestes a dar partida. Estrondo. Foi um toque retumbante. Esta foi a primeira vez que Levi usou uma arma contundente para executar o golpe da Cruz Dourada. Com seu atual reino de ondas avançadas, não deve ser um problema para ele usar armas contundentes ou até mesmo a palma da mão para liberá-lo. No entanto, Levi ainda estava preocupado em usar seu corpo físico. Ele temia perder 800 pontos se matasse 1000 inimigos. Ele planejou esperar até atingir o limite da cobra negra antes de tentar usar a força ondulada avançada com a palma da mão. Estrondo. A alça do orgulho do Rei Leão tremeu e o espaço ondulou. Esse poder de ondulação só ficava atrás da força ondulante avançada. No momento seguinte, bang! O poderoso Ripple Slash de Levi destruiu toda a corrente de mitril. Levi rapidamente levantou o martelo e o ergueu bem alto. Fumaça branca saiu de sua boca e nariz. Levi queria usar o orgulho do Rei Leão para esmagar seu oponente se houvesse monstros mortos-vivos naquele baú de tesouro. Não houve resposta do Detecção Aranha. Levi estava se assustando novamente. Não foi a primeira nem a segunda vez que tal situação aconteceu. É sempre bom ter cuidado, Levi murmurou enquanto fazia o Magic Shark abrir o baú do tesouro de mitril. Havia apenas um item no baú do tesouro. Era um saco cinza que exalava um cheiro de sangue. Quanto mais anormal era a situação, mais cauteloso Levi ficava. Havia algumas veias na superfície da bolsa cinza. Olhando de perto, era possível vê-la tremendo levemente, como se estivesse viva. O que é isso? Levi era bastante conhecedor, então ficou perplexo naquele momento. A detecção de aranha mostrou que essa coisa não deveria ser perigosa. Entretanto, o vibrosensing avançado de Levi permitiu que ele sentisse que o tremor invisível estava vindo da bolsa cinza. Tubarão mágico, vai e pegue-o. Levi silenciosamente deu alguns passos para trás e se escondeu atrás do tubarão mágico. Com o selo de proteção na mão esquerda, o selo das chamas na direita e os materiais de conjuração do selo do poder do dragão no bolso. Se essa bolsa estivesse tramando alguma coisa, ele usaria os lacres diretamente. O tubarão mágico pegou silenciosamente a sacola com sua mão grande. 3 rachaduras apareceram de repente na superfície da mochila quando ele a levantou. 2 acima e 1 abaixo. A rachadura se abriu lentamente, revelando a estranha pupila vermelha em seu interior. Então, a rachadura abaixo também se abriu, revelando um par de dentes brancos e afiados. Rachadura, rachadura. Os dentes deles colidiram, produzindo um som de trituração assustador. Balbúcio, 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 balbúcio. Levi não conseguia entender um monte de palavras que saíam da boca daquela coisa. Embora Levi não entendesse o que ele estava dizendo, olhando para sua expressão de raiva, ele tinha motivos para acreditar que aquela boca maldita estava o repreendendo. Rachadura. Magic Shark deu um grande tapa na bolsa. Uma marca de mão preta estava impressa em seu rosto. Calha a boca, Levi repreendeu, irritado. O som daquela coisa era irritante demais. Imediatamente, a bolsa ficou em silêncio. Piscando os olhos, olhou para Levi com uma expressão de raiva. Interessante. Parece estar vivo. Um monstro de bolso.
Por um momento, Levi ficou inseguro. Ele tirou o frasco de rapé do peito. Então ele abriu a tampa do frasco de rapé, e uma nuvem de fumaça preta encheu o ar. A sombra do homem careca apareceu na frente de Levi. No momento seguinte, o homem corpulento foi agarrado pela mão negra de Levi. Tu tem, o que é isso? Levi apontou para o monstro de bolso na mão do Magic Shark e perguntou friamente. Tutem pareceu estar sufocando e então olhou na direção que Levi apontava. Quando ele viu o monstro de bolso, ele ficou um pouco chocado. Isto é algo da nossa seita. Onde você encontrou? Perguntou Tutem. Estou perguntando, o que é isso? Levi perguntou friamente. Isto é. Saco de gula. Teuton relembrou algumas memórias distantes e disse lentamente. Respiração dos Cavaleiros capítulo 159. Semideus, Senhor da Geada Azul. 1. Saco de gula. Quer dizer que esta bolsa pode comer muita coisa. Ou ela tem outras utilidades, como guardar alguns itens. Levi não conseguia deixar de pensar nela como um item de armazenamento. Você acertou. Esta bolsa é realmente muito comestível. Pessoas comuns não conseguem resistir, e sua função é guardar coisas. Se você me deixar ir, não me importo de lhe dizer como usar esta bolsa. Depois que Tutem terminou de falar, ele ficou em silêncio. Senhor Tutem, o senhor ainda não entendeu a situação? Levi sorriu pecaminosamente, e gás negro cercou seu corpo como se um rei demônio tivesse acabado de aparecer. O que você quer? Exclamou Teuton. Vai se foder. Levi sorriu. Seu sorriso era tão assustador e pervertido aos olhos de Tutem. A mão negra de gás esfregou Tutem como algodão. Puxou para uma longa faixa e depois o rolou em um círculo. Parem de brigar. Ah! Dói. Imediatamente, um grito estridente ecoou pela sala secreta. Um momento depois, o fraco Tutem disse, pare de me bater. Se você quiser trocar pela arte da meditação, terá que usar as almas dos 4 grandes eu posso. Vendo isso, Levi parou de atacar. Eu já disse, contanto que você obedeça às minhas ordens, não farei nada com você. Caso contrário, não me importo se consigo aprender a arte da meditação. Você não quer ser torturado pelo meu gás negro todos os dias, certo, Sr. Tutem? A voz de Levi era fria. Ele não estava brincando. Ele precisava de um espírito arma que lhe obedecesse, não um que ousasse negociar com seu mestre. Tudo bem, não ousarei fazer isso de novo, disse Teuton fracamente. Levi soltou Tutem e deu-lhe uma boa surra. Após se recuperar, Tutem olhou para a bolsa da gula e disse, atordoado, a bolsa da gula é um tipo de ferramenta mágica desenvolvida por um mago da Escola da Morte. Uma vez inventada, essa ferramenta mágica se espalhou rapidamente pela Escola da Morte, especialmente entre os aprendizes de feiticeiro. Porque resolveu um problema significativo para o mago, o problema do armazenamento portátil. Dizem que esta é uma ferramenta mágica feita de uma bolsa estomacal chamada Serpente Baal, combinada com algum feitiço da Escola da Morte que eu não conheço. A Serpente de Baal era uma das criaturas infernais mais comuns. Era uma criatura infernal que os magos da Escola da Morte podiam invocar com o feitiço do primeiro anel, invocação de mortos-vivos. Disse que esta criatura estava inextricavelmente ligada ao Senhor Baal, o arquidiabo do inferno. Uma serpente de Baal era pequena como um braço, mas podia engolir um elefante. Os magos estavam de olho na habilidade inata da serpente de Baal há muito tempo. O mago da Escola da Morte foi o primeiro a inventar uma maneira de usar sua habilidade inata. Essa foi a origem da bolsa da gula. Eu tinha uma quando era vivo, mas meu mentor, infelizmente, a tirou de mim. Para usar a bolsa da gula, você deve preparar comida sangrenta suficiente. Caso contrário, ele comerá tudo que você colocar no estômago. Suas coisas podem desaparecer deste mundo, aparecer no inferno ou em outros planos. Quem sabe? Onde o estômago da serpente de Baal estava conectado era um mistério no mundo bruxo, pelo menos até eu me tornar um espírito de arma. Em circunstâncias normais, contanto que o saco da gula nunca sentisse fome, não havia necessidade de se preocupar com tal situação. Seria ótimo se o saco da gula não morresse de fome. Depois que Tutem terminou de falar, Levi sentiu desespero no coração. Essa coisa ficou trancada aqui por vários anos. Devia estar morrendo de fome. Mesmo que o Duque Pena Azul tivesse guardado algumas coisas boas lá dentro, havia uma grande chance de não ter nada. Droga! Existe um feitiço? Levi perguntou. Não precisa de feitiço. Tutem balançou a cabeça. Você precisa cutucar a bolsa da gula 3 vezes com o dedo indicador.
Naturalmente, Levi não confiava completamente em Tutem. Quem sabia quais eram as intenções malignas desse espírito artefato? Ele colocou Tutem no pote de igual valor para evitar que esse cara pregasse peças. Então, ele deixou o tubarão mágico bater suavemente no saco da gula 3 vezes. O ataque do tubarão mágico foi um pouco pesado, fazendo o saco de gula uivar de dor. No final, abriu a boca. A boca, inicialmente do tamanho de uma pessoa comum, abriu-se como veneno. Levi também viu o espaço interno. Tinha cerca de 1 metro cúbico de tamanho. Felizmente, havia alguns ossos espalhados na bolsa da gula. Pareciam ser de vários animais. Está tudo bem. Parece que a comida lá dentro ainda não acabou. Então ele não está morrendo de fome. Depois de confirmar que não havia perigo, Levi chamou Tutem. O saco da gula pode crescer, disse Tutem. Você pode pensar nisso como o estômago de uma serpente Baal viva, possuindo uma forma de vida independente. No entanto, o processo de crescimento é prolongado. Em circunstâncias normais, após um ano de alimentação, o espaço interno se expande apenas um pouco, o espaço de uma cabeça humana. Claro, se a qualidade da carne que você alimenta for muito alta, esta bolsa aumentará. Afinal, o lado assustador da serpente de Baal é que ela pode se fortalecer devorando outras formas de vida. Quanto mais velha era a serpente de Baal, mais forte ela é. A julgar pelo tamanho deste saco da gula, é muito provável que tenha sido feito de uma jovem serpente Baal. Portanto, seu apetite é mínimo neste estágio. O dono original deve ter armazenado bastante comida com antecedência. Além disso, a serpente Baal às vezes dorme. Então, felizmente, as coisas dentro dele ainda devem estar lá, disse Tutem. Respiração dos Cavaleiros capítulo 160, Semideus, Senhor da Geada Azul. 2. Levi fez o tubarão mágico colocar a mão na bolsa da gula e tateou, fazendo-o se contorcer. Parecia estar muito desconfortável. Seja gentil, tubarão mágico. Não seja tão violento, Levi franziu a testa. Finalmente, tudo na bolsa da gula foi retirado. Levi olhava tudo com expectativa. Uma grande pilha de barras de ouro e um diagrama de herança de uma técnica de respiração. Isso é tudo? Só isso? Levi olhou para a bolsa da gula vazia. Ele não tinha o feitiço que queria lançar sobre o orgulho do Rei Leão. Contendo a decepção, Levi pegou as barras de ouro e as pesou na mão. Ele estimou que elas valiam mais de 100.000 moedas de ouro. Esqueça, ainda não estou satisfeito com dinheiro. Levi disse a si mesmo em seu coração. Ele alimentou um pouco da comida que trouxe com o saco da gula e o levou para a cozinha do castelo da Pena Azul. Havia uma grande quantidade de carne seca curada dentro, o que deveria ser considerado alimento sangrento. A bolsa da gula estava abarrotada de comida. Ele se perguntava como uma bolsa tão pequena conseguia engolir tanta comida. Por fim, arrotou de satisfação. Quanto tempo demora para alimentá-lo novamente depois que ele estiver satisfeito? Perguntou Levi. Isso varia de acordo com o estágio do saco da gula. De modo geral, se estiver com fome, ele se contorcerá, tremerá e emitirá um som estrondoso, como uma pessoa faminta, disse Tutem com um sorriso amargo. Levi não disse nada. Pegou um diagrama de herança da técnica de respiração e olhou para ele. No antigo papel de pele de cabra, havia um pássaro gigante parecido com um avestruz caminhando pela terra antiga. Havia 70 pessoas pequenas ao redor dele. Parecia haver uma ilha nas costas do pássaro gigante. Nuvens de névoa pairavam sobre ela, fazendo aparecer um reino encantado. É outra excelente técnica de respiração da linhagem. É do tipo força. O nome desta técnica de respiração foi chamado de Montanha da Avestruz Técnica de Respiração. O avestruz era uma ave terrestre lendária que carregava montanhas nas costas. Não podia voar e sempre carregava as montanhas nas costas enquanto se movia em direção ao sol. Não conhecia a fadiga e crescia cada vez mais com o tempo e o vento, do nascimento à morte. Quando sua vida se esgotava, e ele morria de exaustão, transformava-se completamente no pico de uma montanha. As técnicas de respiração de força representam metade de todas as técnicas de respiração. São muitas, Levi não pôde deixar de reclamar. Havia pouquíssimas técnicas de respiração defensivas. Quanto à técnica de respiração do tipo percepção, Levi não havia encontrado nenhuma outra além da técnica de respiração da aranha com cara de homem. Este não é um lugar para cultivo. Vamos voltar para a capital de neve e cultivar. É hora de explorar o último lugar. Levi guardou a técnica de respiração e não a colocou na bolsa da gula.
O trabalho daquele martelo é muito familiar. Deve ser obra da escola de pensamento da Terra. Nesse momento, Newton disse de repente. O que você sabe? Levi perguntou calmamente. Este deve ser o feitiço de primeiro anel mais clássico da escola de pensamento da Terra, Ira do Gigante da Montanha. Só conheço esse feitiço, mas não me lembro da magia exata. Esse tipo de ferramenta quase mágica que os magos dão a algumas pessoas cruciais entre os mortais geralmente é feita sob medida. Requer uma linhagem ou técnica de respiração específica para ser usada. Lembro que você usou um feitiço da escola de gelo. Você deveria ter uma ferramenta quase mágica parecida, certo? Disse Tutem. As dúvidas de Levi foram sanadas. O Duque Pena Azul e o Cavaleiro Coração de Leão não pertencem à mesma família. Esta arma chamada de quase mago é diferente da armadura de gigante de gelo. Ela não requer a linhagem ou a técnica de respiração do Cavaleiro Coração de Leão. Esqueça, eu vou encontrar a magia eventualmente. Se eu não conseguir resolver agora, vou pensar nisso no futuro. Este martelo sozinho aumentou muito a minha força sem este feitiço. Levi não pôde deixar de se consolar. Ele tinha muita inveja do poder daquele feitiço. Era muito mais potente que o suspiro do gigante de gelo. Se fosse pego de surpresa, precisava de um golpe. Poderia transformar um grande cavaleiro em cinzas. Pensando nisso, Levi de repente balançou a cabeça. Não, não posso transformá-lo em cinzas. Se sim, como criarei os mortos-vivos? Pelo que parece, não parece ser grande coisa você não saber feitiços. Depois de descobrir isso, Levi colocou o Tutem no pote de igual valor e no baú do tesouro de Mithril antes de sair do porão com Magic Shark. Levi trouxe apenas algumas peças pequenas e valiosas das antiguidades e obras de arte do lado de fora. Não levou nenhum ornamento ou escultura grande. O espaço na bolsa ainda era pequeno demais. Não cabia tanta coisa. Ele voltaria para buscá-la quando tivesse oportunidade no futuro. De qualquer forma, pessoas comuns não conseguiriam encontrar esse lugar. Pena Azul não carregou a bolsa da gula consigo, mas a selou no baú do tesouro depois de preparar uma grande quantidade de comida. Ele deve ter descoberto algo e sabia que lhe restava pouco tempo. Foi por isso que fez isso. Este desastre repentino destruiu diretamente a família de um duque. Este é o terror da Onda Negra. Levi suspirou em seu coração. Ele saiu lentamente da torre central, olhou para o prédio que emitia fracamente luz azul e então chamou Tutem. Quando Tutem apareceu e viu a luz azul, sua expressão mudou como se ele lembrou-se de algumas lembranças ruins. O que é isso? Levi perguntou. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.